Fala aí, galerinha, está no ar o InteraBio. Porque bio é vida. Aqui quem está falando é a Érica Porto, da Biologia. E eu sou o Guilherme Aparecido, da Biologia, ok? Se você viu o nosso vídeo quarta-feira, o Inteiramente Responde, estávamos ali batendo um papo, conversando a respeito da galera ali que se inscreveu no nosso canal, que deixou comentários nos vídeos, né? Então muito obrigado a essa galera, certo? E vamos estar aqui agora, né? Toda sexta-feira, às 1h30 da tarde, com esse quadro InteraBio. Teremos aí para vocês um conteúdo só de biologia para ajudar um pouco nos estudos, né? Você quer prestar vestibular, você quer prestar algum tipo de concurso, alguma coisa do tipo, que precisa aprofundar um pouco mais na biologia, se inscreva no canal que estamos aí toda sexta-feira para ajudar vocês. Então essa vai ser a nossa aula de Introdução à Biologia, parte 1. E o que a gente vai ver nessa aula, Érica? Vamos iniciar essa aula com níveis organizacionais. Vamos definir como níveis hierárquicos que vão da microorganização para a macroorganização, ok? E o primeiro desses níveis são os átomos, né? Os átomos a gente pode entender como sendo a unidade fundamental da matéria, ou seja, ele é a unidade mínima formadora dos elementos químicos, né? Lembrando que ele é constituído por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, por sua vez, com carga positiva, os nêutrons, neutro, e os elétrons, negativo, né? E ainda ele é dividido o quê? Em núcleo, uma parte central, e a eletrosfera, que é a parte mais periférica. Lembrando também que os elétrons têm uma distância muito grande entre o núcleo e a eletrosfera propriamente dita. Exatamente. Como exemplo de átomos, vamos citar aqui, a gente tem o átomo de carbono, o átomo de hidrogênio, o átomo de oxigênio e também alguns átomos de metais, como cálcio, ferro, entre outros. Que são extremamente importantes para a constituição da vida. Constituição dos seres vivos, certo? Exatamente. Pegando então um conjunto de átomos, nós temos então as moléculas, que são estruturas mais complexas. E aí, como exemplo, nós temos então gás carbônico, a glicose, que é o C6H12O6, extremamente importante para a produção de energia, por exemplo. Temos ainda a água, o H2O. A água é tão importante que chega a compor cerca de 70% do corpo dos seres vivos, né? Sim. Então, olha aí esse nível organizacional que a gente começa a estudar as moléculas, que nada mais são do que a gente acabou de falar, o conjunto de átomos, certo? Próximo nível agora, se eu pegar então várias moléculas, se eu juntar várias moléculas, eu vou chegar a estruturas chamadas de organelas, certo? E essas organelas podemos definir como sendo a unidade funcional de uma célula, né? É como se fossem pequenos órgãos funcionando independentemente dentro das células. E aí nós temos alguns exemplos de organelas? Sim, temos aí a mitocôndria. A mitocôndria, ela é inclusive a que usa a glicose, certo? Para produzir a energia. O ribossomo, utilizado na síntese proteica, ok? Outro exemplo também, retículo endoplasmático. Pode ter tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto o retículo endoplasmático liso. Lembrando que o rugoso, o ribossomo estará agregado a ele, né? Então a gente vê que é tudo ali junto e misturado. E aí, se eu pego um conjunto de organelas, eu vou formar então a minha célula, né? A célula então é a unidade fundamental da vida. E aí nós temos como exemplo então hemácias que carregam os gases pelo nosso corpo, como por exemplo o oxigênio, importante para fazer também a respiração celular. Nós temos ainda o fibroblasto, importante para a produção de colágenos, os neurônios, responsáveis pelos impulsos elétricos do nosso corpo, né? Exatamente. E mudando um pouquinho de reino, nós temos ainda as células estomáticas, que não tem nada a ver com o estômago. Na verdade, elas estão relacionadas com a troca gasosa realizada pelas folhas das plantas, dos vegetais, né? Exatamente. Você pode pensar, mas e os vírus, né? Os vírus não têm célula, mas isso vai ficar para uma outra aula, ok? Vamos pensar ali um pouco mais para frente. Continuando aí esses níveis organizacionais, vamos ter agora os tecidos.
nada mais são do que o conjunto de células idênticas desempenhando uma mesma função. Elas são especializadas, né? Sim, né? E como exemplos de tecidos podemos pegar aqui nos seres humanos mesmo. Temos o tecido hematopoético. Nossa, você já ouviu falar desse nome? Tecido sanguíneo, gente. Temos aqui o tecido muscular, né? Responsável pelo movimento do nosso corpo. Temos o tecido nervoso. O tecido nervoso formado pelo quê? Pelos neurônios, né? Que são células nervosas. Então a gente forma aí um tecido responsável pelos impulsos elétricos. E para a gente não falar só dos animais, a gente tem também o que, Érica? Temos como exemplo o xilema e o floema, que são responsáveis pelo transporte da seiva bruta e elaborada. E aí, o conjunto então de tecidos, nós temos então o órgão, que desempenha uma função específica no indivíduo. Como exemplo de órgãos, nós temos vários, né? Como por exemplo o coração. Ele vai fazer o bombeamento do sangue pelo corpo, né? E o sangue é um tecido líquido, é o tecido hematopoético que a gente falou acima. E aí nós temos ainda o estômago, que tem a função de digestão, principalmente de proteínas. E temos também a pele. Pele, galera, é o maior órgão que nós temos no nosso corpo. E saindo um pouco dos animais, entrando no reino vegetal, temos a raiz, né? As folhas. No caso da raiz, ela vai absorver os nutrientes e a água do solo. E no caso da folha, ela vai ser responsável pelo processo de fotossíntese e da troca gasosa. Exatamente. Agora, quando você pega um conjunto de órgãos, você forma um sistema. E o sistema nada mais é do que o quê? Do que esse próprio conjunto de órgãos desempenhando também uma função específica, só que mais ampla. Agora, exemplos de sistema no nosso corpo. Sistema nervoso. Que órgãos que compõem o sistema nervoso, como por exemplo? Nós temos o cérebro, nós temos a medula espinhal, que são extremamente importantes para todo o movimento, tudo que você faz sem o sistema nervoso é impossível. Temos também o sistema excretor, é responsável por liberar as excretas nitrogenadas do nosso corpo. Exemplos de órgãos que vão formar esse sistema excretor são os rins, né? Enfim. E aí então, o conjunto desses sistemas, nós formamos o organismo, que é um indivíduo propriamente dito, né? Então nós temos aí como exemplo básico nós mesmos, né? Os seres humanos. Além disso, nós temos entrando nos mundos dos invertebrados, né? Temos aí as formigas, ou entrando no reino vegetal, temos as árvores, né? Como por exemplo, amoreiras, laranjeiras, jabuticabeiras, eiras e eiras, né? E aí com isso, devemos lembrar, tá? Isso é muito importante, o pessoal sempre esquece que nós temos organismo unicelular. Então, a bactéria, um ser procarionte, ela é também considerada um organismo. Outro exemplo de organismo unicelular são os protozoários. Que são eucariontes. Sim, eles têm uma única célula, né? E também podem ser considerados organismos. Ou seja, todo organismo, todo indivíduo unicelular é um organismo. Exatamente. Agora, se pegarmos um conjunto de organismos de uma mesma espécie vivendo no mesmo local, no mesmo momento, a gente vai ter o nível da população. Exatamente. Exemplo, a nossa própria população humana. Uma população de cupim, uma população de gramíneas, né? A grama que você conhece, propriamente dita, é um indivíduo. Exatamente. E aí, se você pega esse conjunto de população, nós temos então a comunidade, que é a interação no mínimo de duas espécies. Vamos pegar exemplo aí, o gato e o rato, né? Temos ainda a zebra e a grama, que ela está se alimentando, né? As gramíneas. Outro exemplo, então, que nós temos são as algas e os fungos. Lembrando que a comunidade também pode ser conhecida em alguns lugares por biocenose, ok? Bom, e se juntarmos agora várias comunidades? Quando então juntamos várias comunidades, a gente chega ao nível do ecossistema. Exemplos de ecossistema pode ser um lago, uma floresta, uma savana. Lembrando que o ecossistema é a interação entre os fatores abióticos
e bióticos. Sim, o que seriam esses fatores abióticos? A gente pode definir como aqueles fatores não vivos, né? A é negação. A é um prefixo de não, de sem, né? Então, abióticos seriam aqueles fatores não vivos. Vamos pensar como o calor, luz, água, solo, né? Do contrário, os bióticos já são aqueles que têm o quê? Vida. Exemplo, então, de fatores abióticos no ecossistema é o que a gente falou no nível anterior. A comunidade, a biocenose. Se eu analisar o conjunto de todos os ecossistemas de um planeta, eu vou formar então a minha biosfera. O único exemplo que nós temos até agora com vida é o planeta Terra. Uma outra definição de biosfera que a gente pode falar também é como se fosse a intersecção da hidrosfera, que é o conjunto de água do planeta, com a atmosfera, que é o conjunto de gases do planeta, e ainda a litosfera, que é o conjunto de minerais do planeta, né? Então, essa intersecção formada entre essas três esferas, a gente pode dar o nome de biosfera. Nos seres vivos vão ser encontrados o quê? Gases, minerais e água, certo? Certo. E quando falamos de níveis organizacionais, não podemos deixar de mencionar as propriedades emergentes. As propriedades emergentes nada mais são do que o quê? Propriedades, fenômenos que surgem em certos níveis organizacionais, mas que não são encontrados em níveis organizacionais anteriores a ele. Como exemplo, a gente pode citar o átomo de carbono, que juntando átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, vamos ter a molécula de clorofila, e que juntando a molécula de clorofila, moléculas de proteína, moléculas de lipídio, vamos ter a organela chamada de cloroplasto, encontrada nos vegetais. O cloroplasto, no nível organizacional de organela, apresenta a propriedade emergente, o fenômeno da fotossíntese. Mas, se você for analisar, a fotossíntese não ocorre na clorofila. Ela ocorre apenas no nível do cloroplasto, ou seja, é uma propriedade emergente exclusiva da organela, não encontrada então no nível da molécula e nem no nível do átomo, ok? E aí nós temos ainda então o reducionismo. O reducionismo é uma estratégia da biologia para estudar a vida que é extremamente complexa. Só que para conseguir investigar e entender a vida, estuda-se então níveis mais simples para entender os mais complicados. Então, nesse exemplo, nós temos aqui o estudo da clorofila para conseguir entender então como o cloroplasto consegue fazer o processo de fotossíntese. Lembrando que tudo vai estar então interligado, e é assim que a gente vai começar as nossas aulas de biologia. Exatamente. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu e a Érica estaremos sempre aqui às sextas-feiras, 1h30 da tarde, trazendo esse conteúdo de biologia para vocês, ok? Então eu espero vocês na próxima sexta. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar um curtir se você gostou e se inscreva no canal. Isso é importante para ajudar a gente a continuar com esse trabalho. Toca ali no sininho também, para que assim que a gente lançar algum vídeo, você ser notificado, ok? Lembre-se, organização de estudo é tudo. Valeu, galera. Até mais.